Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu quero tratar de um assunto muito importante, um conselho bíblico que eu ouvi, que eu guardei para minha vida e quero compartilhar com você hoje. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz assim: Meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se. Nós vivemos em um mundo, a gente vive numa sociedade em que as nossas emoções cansam facilmente. Facilmente a gente perde o nosso autocontrole, às vezes por muitos estímulos visuais, auditivos, às vezes por pessoas, às vezes no nosso trabalho, às vezes o nosso compromisso. E com isso, as nossas emoções costumam ficar muito cansadas. E a gente precisa ter uma temperança e uma observação muito grande, que quando isso acontece, o nosso autocontrole cai. E quando o nosso autocontrole cai, as nossas emoções ficam à flor da pele. E como a gente que é ser humano tem um cérebro que ele é puxado para um viés de negatividade, a gente costuma observar as coisas de forma negativa, principalmente se a gente estiver com a mente cansada. Então, a gente precisa ter muito cuidado, que às vezes existem pessoas que querem falar coisas, não digo que todas, mas a maioria das vezes, alguém que está perto de nós quer dar um conselho, mas como a nossa emoção está muito cansada, a gente nem ouve, né? Isso acontece dentro de casa, com marido e esposa, com filhos, acontece em qualquer lugar. Então, a gente precisa ter isso em mente, que a gente precisa ser pronto para ouvir, porque ouvir não tem como, a gente ouve de tudo. Só que a gente precisa ser tardio para falar, porque a gente precisa pensar no que foi falado, o que a outra pessoa quis dizer, qual que era a intenção, para depois não irar. Porque geralmente é tudo tipo um movimento em cadeia. Às vezes alguém te fala alguma coisa, você já responde e já fica nervoso. É tipo um ciclo. Mas a gente precisa ter um certo cuidado de observar o que a pessoa quis nos dizer. A Bíblia também vai nos dizer, acho que é Provérbios 25, no versículo 7 e 8, vai dizer assim: tudo que você ouvir, não leve precipitadamente ao tribunal. E o que seria o tribunal a não ser a nossa mente? Onde que a gente faz o julgamento daquilo que a gente acha que é certo, daquilo que a gente acha que é errado. E muitas das vezes, por fazer esse julgamento, às vezes a gente faz um julgamento errôneo, algumas coisas que são erradas a gente julga como certo, algumas que são certas a gente julga como errada. Então, às vezes isso é muito perigoso. Às vezes alguém vai te dar um conselho, certo? Você já tem a sua mentalidade de um jeito e você rejeita aquilo que talvez poderia ser algo que ia mudar a sua vida. Então, para a gente ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar, e também não levar nada precipitadamente ao tribunal, que é a nossa memória, a gente precisa de autoconhecimento. E com isso eu quero te convidar para a gente estar fazendo alguns vídeos. Eu vou estar fazendo alguns vídeos e postando sobre autoconhecimento, sobre vivência, sobre espiritualidade. E mais para frente eu pretendo fazer uma live, né? Para a gente entrar ao vivo, bater um papo, trocar um pouco de ideia. Mas se você gosta desse tipo de assunto, se esse tipo de assunto de autoconhecimento te chama a atenção, se você vê que esse conteúdo para você faz sentido, se deu vontade de você passar para outra pessoa,
eu te convido a continuar a compartilhar, porque só tem uma coisa que nos liberta, não é verdade? Que é a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, esse conhecimento da verdade, às vezes, é algo muito simples, que o mundo vai e mostra como se fosse uma coisa muito difícil. Mas, na verdade, é só a gente seguir aquilo que é natural, o fluxo da vida. Então, se isso faz sentido para você, comenta aqui embaixo. Se você já irou antes da hora, se você já falou e depois se arrependeu, para a gente ver como que é o comportamento de cada um. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau!